Deus, a Bíblia diz em João 4:24 que Ele é Espírito, e você não vê um Espírito. E todo Espírito, para se manifestar nesse planeta, ele precisa de um corpo físico, porque Deus criou esse mundo físico. Então ele se comunicará de maneira física. Senão Deus nos levaria direto para o céu. Como Ele nos trouxe para a terra, e na terra Ele criou os homens fisicamente, Ele precisa de um corpo. E para que Ele tenha um corpo, o seu Espírito precisa habitar nesse corpo e falar através desse corpo. Agora presta a sua atenção. Quer dizer, eu chamo sua atenção. Para quê? Muita gente diz assim: não importa como eu me visto, não importa o que eu como, não importa se eu bebo, não importa se eu me drogo, não me importa se eu me prostituo, porque o que importa mesmo é o meu espírito, porque no final, esse corpo não vai subir. Esse corpo, eu posso fazer qualquer coisa aqui, Deus não vai levar isso em conta. Eu vou te frustrar. Para que o Espírito de Deus use alguém, aquele corpo precisa ser dele. E Paulo vai mais fundo quando ele diz o seguinte, que o meu corpo, seu corpo, passa então a ser templo do Espírito Santo de Deus. E o lugar que Deus habita, seja no céu, seja na terra, ou enchendo alguém, tem que estar limpo e completamente, totalmente liberado para o céu trabalhar. Isso significa que espírito, alma e corpo passam a pertencer ao Senhor. Eu sou prisioneiro de Cristo, não é porque Ele me obriga. Eu sou prisioneiro de Cristo porque eu tenho a liberdade de errar. E decido não errar, não porque minha carne não quer errar, nem porque minha alma não me induz a errar, nem porque minhas emoções não afloram e não gritam dentro de mim, vai, experimenta, não, eu digo não, não porque não sou asfixiado pelo pecado, eu digo não, porque eu decidi ser um prisioneiro de Cristo, sem grades, sem algemas, sem grilhões. Eu decidi servir a Ele, seguir a Ele, amar a Ele, e por amar, seguir e seguir a Ele, eu digo não. Só por isso. A maneira como Cristo me aprisiona é o jeito que Ele me liberta. Por Ele me libertar, é que eu fico aprisionado nele, eu fico apaixonado, e eu entro, como o livro de Cantares fala, eu estou enfermo de amor. A noiva fica enferma de amor, ou seja, a falta do noivo causa enfermidade, e quando pergunta por que você está enferma, noiva, e ela diz, eu sinto falta dele. Eu estou enferma de amor por Ele. Simples assim. A igreja tem que entender que tem um cabeça, e um cabeça que tem um céu, e cabeça que tem um juízo, e um cabeça que comanda todas as coisas. Nós não erramos, não é porque não queremos errar. Paulo foi muito forte quando já falamos sobre isso. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo, se eu soltar, ele vai para o pecado. A minha alma, ela não nasce de novo, a minha alma precisa ser recriada, porque ela não obedece os padrões espirituais. Há uma guerra constante do meu espírito com ela. O meu corpo tem que ser disciplinado nele, senão ele peca. A minha alma, ela tem que ser recriada pela palavra de Deus, senão ela peca. Só uma parte em mim, que é o meu espírito, é que busca Deus. Por isso que muita gente diz, eu não creio em Deus. Eu não creio que Deus existe. E você pergunta, como você pode não crer que Deus existe? Simples, essa parte espiritual dele está morta. Por isso que ele é um agnóstico, por isso que ele é um ateu. Ele não consegue crer. Mas eu concluo agora a minha conversa com essa pessoa. Quando eu disse, você pode estar certo,
e eu errado, mas mesmo eu errado, eu vivi a vida que eu quis viver por escolha de amor. Não fui obrigado, eu escolhi por amor. Agora, se você estiver errado, o seu fim será um lago ardente de fogo e enxofre, que a palavra de Deus, aí eu usei esse versículo aqui, diz que é a segunda morte. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 8, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, fala assim, covardes, fala incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, essa é a segunda morte. Eu falei, muito bem, meu amigo, você vai morrer uma vez, e agora essa aqui é a segunda vez, essa é para sempre. Isso mexeu com ele. Falei, pense nisso, depois a gente se fala. Ele não teve mais paz. A palavra penetrou de maneira tão profunda, tão indizível, tão inexplicável, que ele disse, meu Deus, o que eu faço para não ficar fora do céu? E é esse o título da mensagem hoje. Baseado nessa conversa e nessa experiência, eu vou falar com você o que você faz para não ficar fora do céu. Como alguém pode ficar fora do céu? E eu digo a você que pode. Por mais que Deus te dê o melhor, eu vou dizer uma coisa a você, quando Jesus fala que no inferno, onde o homem rico, quando o rico da parábola lá com Lázaro de Lucas 16, ele diz assim, que ele morre na terra, morre Lázaro e morre ele, só que Lázaro aparece no segundo cenário, no seio de Abraão, e o rico, a Bíblia diz assim, e levantando os olhos, estava em tormento, sendo atormentado nas chamas, ou seja, ele sai desse mundo físico, entra para uma esfera metafísica, atravessa um portal, que é indescritível aqui, mas ele já começa a viver a próxima vida. Esse é o ponto que dói em nós. Aqueles que não acreditam porque estão sofrendo aqui, alguns dizem assim, olha, é melhor morrer do que continuar vivendo assim. E eu entendo que quando alguém não sabe que tem a outra vida, sim, é mais fácil falar, porque esse momento de falar é um extravasar da dor, onde ela não tem mais onde se refrescar aqui. Não pode se apoiar na medicina, não pode se apoiar em remédios, não pode se apoiar em família, não pode se apoiar em ninguém. Então, nesse extravasar de dor, onde alguém diz, é uma doença incurável, você vai morrer a qualquer momento, você vai embora. Então, eu entendo que no momento de êxtase e de dor, alguém pense que isso é um inferno, e ele decida ir embora. Ele fala, é muito melhor eu morrer aqui, desse jeito, do que ficar vivendo aqui desse jeito. Porém, quando você tiver a revelação, de que aqui não acaba, muito pelo contrário, continua, você só inicia aqui, mas vai terminar lá, você jamais desistiria de continuar aqui. E a Bíblia diz assim, tem um jeito, ele começa a falar, narrar o céu, ele viu um novo céu, uma nova terra, e ele diz que aquele lugar é uma cidade de ouro puro, de pedras preciosas, os muros são de jaspe e todas as sortes de pedras preciosas, as portas dessa cidade são pérolas, lá não existe mais sol, começa a descrever a cidade santa, e eu fico imaginando como é, e Paulo diz assim, aquilo que os olhos não viram, ouvidos jamais ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vejo hoje esse evangelho coach, esse evangelho de sabedoria, esse evangelho cheio de palavras persuasivas de sabedoria humana, onde
é muita autoajuda e pouca ajuda do alto. Eu vejo esse evangelho de sabedoria, todo mundo querendo viver bem aqui, todo mundo querendo comprar, todo mundo querendo conquistar, todo mundo querendo, fazendo de conta que a vida vai ser aqui, onde Deus tem que te abençoar, para você viver bem aqui. Gente, não existe nas Escrituras um compromisso de Deus, para eu e você vivermos bem aqui. Ele nunca nos prometeu uma vida fácil, Ele nos prometeu uma chegada segura, mas Ele nunca disse que aqui você e eu não passaríamos por aflições. Muito pelo contrário, Ele não trabalha com gente chorona, Ele não trabalha com gente medíocre, Ele não trabalha com gente covarde, Ele não trabalha com gente que volta atrás. Ele, pelo contrário, fortalece o fraco, Ele fortalece, levanta o caído, Ele levanta o oprimido, Ele põe de pé aquele que estava derrotado, e Ele torna aquele que não era, alguém que é mais do que vencedor, para que através da vida dele, o nome do Todo-Poderoso seja glorificado. Essa é a tônica do reino, é fazer você que não é, ser alguém, é mudar algo dentro de você. O maior trabalho de Deus, acredite, não foi Jesus ter morrido na cruz. O maior trabalho de Deus é fazer você acreditar que Ele morreu por você. Porque você acredita que Ele morreu pelo outro. Você acredita que o outro pode ser curado. Você não acredita que você pode. Nós temos um problema muito sério de igreja. Apesar de estarmos aqui como liderança de igreja, eu vejo que a igreja é opressora. A igreja oprime as pessoas. A igreja leva as pessoas a serem escravas do sistema. E a Bíblia diz que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Uma vez eu fui pregar numa igreja que eu amo de paixão, não vou nem falar o nome, mas eu amo. E eu fui pregar, e a minha gravata, fui com tudo, todos, né, paletó, tudo, e ficou dentro do carro. E alguém saiu com o carro, e chegou a minha hora de pregar. E eu não podia pregar sem gravata e sem o paletó. E agora? A pessoa chegou para mim e falou assim: o pastor já vai pregar. Deixa comigo. Estou acostumado a ser livre em Cristo. Porque eu já estive num lago quase me afogando, pedi ajuda dele, ele me ouviu. Eu não estava na igreja nem de joelhos. Falei, em qualquer lugar ele me ouve. Em qualquer lugar. Jonas estava no ventre de um peixe, lá nas profundezas dos abismos da terra, talvez na fossa das Marianas, e lá no fundo da fossa das Marianas, no ventre da baleia, Deus ouviu a oração de Jonas. Eu falei, estou pronto. Ele falou, o senhor não pode subir aqui na tribuna assim. Eu falei, mas a tribuna não é mais santa do que eu? Você já viu a tribuna jejuar? Já viu a tribuna orar? Já viu a tribuna adorar, cantar, pular igual eu? Você não tem. E ele disse, mas é ordem da igreja. Eu falei assim, então eu não vou pregar, eu vou embora. Então, tinha vários pastores sentados e um... O que você acha disso? Sei lá, vai ser mau exemplo para o povo. O outro falou, não, mas se ele for embora é pior ainda, o povo vai... deixa ele pregar, vai. Deixa ele pregar. E aí trouxeram a gravata. Eu peguei a gravata, tirei assim, pus o microfone e falei, prega a gravata. A igreja faz isso conosco. Nós acreditamos que isso aqui é Deus. Eu vou falar o que é Deus. Deus é o seu pai. Sabe o que é um pai? A Sara estava na África, gritando de ajuda. O pai ouviu aqui do outro lado do mundo e falou assim, vai lá pegar a sua ajuda. Isso é pai. Não importa onde você esteja, o pai vai ouvir sempre seu coração. Seu coração vai bater. Quantas pessoas estão morrendo por causa da igreja? Quantas pessoas estão escravizadas por causa do sistema? Quantas pessoas estão indo para o inferno acreditando que estão indo para o céu? Porque a igreja os oprimiu e fez eles pensarem que aquilo era Deus. A igreja nos dividiu. A igreja nos separou. Se você olhar para o povo ama estar junto com um povo que ama Deus, mas a liderança não. Sabe por que a liderança não? Porque a liderança tem medo que o dízimo que entra aqui vai entrar lá, e ele tem inveja que o outro cresça mais do que ele. Na verdade, esse sistema
maligno, perverso, dominou até as nossas igrejas e nós não prestamos atenção. E eu disse num conselho de pastores: tirem dízimos e ofertas da igreja. Bota uma lei que não pode mais fazer e tirar dízimos e ofertas. Muito pelo contrário, faz a receita, o município passa, porque a gente é uma bênção para a cidade. Cada igreja, de acordo com o número de membros, consegue ser isento disso, para se manter, e tira dízimos e ofertas, e eu duvido que continuem pastores brigando com pastores por número de pessoas. Coloquem pessoas que você tem que cuidar e aumentem 1000 pessoas aí, você vai ver se você vai querer, sem ganhar nada. Sabe por que todo mundo quer? Porque se fatura. Então nós fizemos isso com o Evangelho, mas o Evangelho, quando Jesus veio, ele falou assim: olha, você não leva nem bolsa, nem alforge, você não leva nada, não leva nada. E se tiver 2 túnicas, você reparte com quem tem uma, porque o lugar onde você vai, a traça não vai consumir o que você tem, o bicho não vai comer, a ferrugem não vai corroer, o que você tem guardado lá, ninguém vai tirar de você. Não é isso que a Bíblia diz? Nada trouxemos para esse mundo, e nada vamos levar dele. Olhe para mim e para você. Ontem mesmo você era um menininho, banguelinho, não tinha nem cabelo. Tudo bem que tem uns cabeçudinhos que judiou da mãe assim, né? Mas, né? Os cabeçudinhos que judiou da mãe. Mas ontem você era uma criancinha, e hoje já está sem dente de novo, porque já não é mais criancinha. Olha como o tempo passou. E aí você fala assim: nossa, como fulano envelheceu. Esses dias nós falamos, eu e a Vânia. A Vânia comentou de alguém, e eu falei assim: Vânia, mas olha pra gente também. Gente, era top, hein? Olha só, gente, como é que tá. E ela, eu falei: não, você é diferente. Mas, gente, olhe para você. Olha como é que você mudou. O que você vai fazer? Me fala a sua expectativa de vida. Você pensa em viver mais 100 anos? Tá, vou ser generoso, mais 50? Mais 30? Se eu frustrar você, que tudo que está acontecendo nesse planeta aqui, daqui a pouco, uma trombeta vai soar lá no céu. Daqui a pouco, as linguetas dos cemitérios vão explodir. Daqui a pouco os túmulos vão explodir. Esse mundo vai receber uma volta do poder de Deus. E Mateus 24 diz que esse planeta será envolvido por uma glória que nunca mais haverá. Diz que anjos, miríades e miríades, porque são incontáveis, invadirão esse planeta, e no centro, no meio do canglor de trombeta, no estrondo das trombetas, no refugir da trombeta, vai aparecer o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele ajuntará dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, e diz a Bíblia que 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando num campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão dirigindo uma aeronave, um avião, um será levado, tomado, o outro será deixado. Diz que 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado, o outro será deixado. Pai e filho andando junto de mãos dadas, o filho desaparece e o pai permanece com a mão no ar. Diz a palavra do Senhor que ele enviará os teus anjos para recolher todos aqueles que são deles. Então ninguém vai saber o que está acontecendo, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor e nos preparamos para esse tempo, estaremos subindo de encontro ao Senhor nos ares, e como diz o apóstolo Paulo, e estaremos para sempre com o Senhor. Viveremos para sempre com Ele. Por isso nosso desespero de ser igreja.
Desespero de ser igreja não é para a igreja crescer. Qual é a vantagem de uma igreja crescer e não entrar no céu? A palavra de Deus vem nos ensinar hoje que existe um lugar maravilhoso que você não pode perder. Sempre eu converso com minha mãe e nós conversando sempre falamos uma frase, que você pode ser a sua também. Quem perder o céu já ganhou o inferno. Não perca o céu. O seu temor de estar aqui não é porque vai fazer a obra, vai cantar, vai louvar, vai pregar, vai interceder, vai recepcionar. Não, meu Deus, o nosso céu não é sem vergonha assim, não é barato assim, não é um céu falso assim. O nosso céu é um culto racional ao Deus dos deuses, ao Todo-Poderoso, onde eu entro em sua presença, aquele que se assenta no trono, que tem toda a autoridade, domínio e poder. E pasme, nós nem deveríamos pregar aqui para ser dizimistas e ofertantes, porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem toda a riqueza, Ele é o Senhor, toda a sabedoria está nele, toda a autoridade está nele, toda a glória está nele. Eu entro diante dele para oferecer meu coração e meu culto a Ele. Vocês entendem isso? É para lá de receber o elogio por um culto. É muito além disso. O céu nós não podemos perder. Meu amado, eu vou entrar aqui no texto que eu quero, para a gente poder também irmos para casa com uma mente esclarecida em alguns pontos da nossa existência. Foi um homem chamado, eu acho que é Oscar Wilde, alguma coisa assim. Ele disse mais ou menos assim: escolha amigos pela beleza. Você olha ali, gostou dele? Escolhe pela beleza. Escolha os conhecidos que vão andar com você pelo caráter, mas escolha seus inimigos pela inteligência. Escute de novo. Tem um fundo de verdade nisso. Se existe um céu, existe um inferno. Se existe o certo, existe o. Se existe o bom, existe o. Se existe Deus, existe o. Então presta atenção. Escolha seus amigos pela inteligência. E a Bíblia diz que ele é sagaz. Qual é a função dele aqui? João 10,10 diz que o diabo veio somente para roubar, matar. E Jesus veio para nos dar o quê? Vida e vida com? Muito bem, então eu tenho alguém com uma tríplice missão: roubar a sua vida, sua alegria, sua felicidade, sua saúde, sua família, seus sonhos e tudo que você tem. Roubar a sua história, destruir você, fala assim comigo agora, e me separar do Pai. O maior intuito do inimigo é tirar você de Deus, é separar você do céu. E eu estou aqui trazendo para você uma situação que eu vou entrar agora, de pessoas que podem estar com uma síndrome fora do céu e não sabem. Pessoas que carregam e conduzem suas vidas da maneira que querem. E agora eu vou pedir que abra comigo ali, em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, para que nós possamos entender o trabalhar do Espírito Santo nessa noite. A partir do verso 9 e 10, eu tenho aqui uma situação delicada para tratar. Meus amados, igreja do Senhor, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Mas não somente os injustos, não erreis, nem os fornicadores. Olha, hoje todo mundo começa a namorar e o namoro começa na cama. Antigamente, no tempo dos meus pais, eles pegavam nas mãos. No meu tempo, a gente ficava 8 meses sem beijar. Eu namorava a Vânia escondida e 8 meses levei para dar um beijo nela. Você vê, mulher difícil essa Vânia. 8 meses para a bichinha. Depois também, quando aprendeu a beijar, tirou atraso. Nem os idólatras, olha lá, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados ou efeminados,
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores farão o quê, gente? Leiam juntos, por favor. Fala assim: não entrarão no céu. Agora imagina comigo aqui, pelo amor de Deus, vamos passear por isso. Imagina comigo você vivendo aqui, já não é boa a sua vida aqui, mas você faz parte de uma lista que também te tira a condição de viver bem depois dessa vida. Olha o que o apóstolo está dizendo. Esse povo que qualquer coisa, amizade é colorida, e troca de parceiro aqui, como se troca de camisa, é sexo. Tem gente que só quer beijo na boca, tem gente que só quer sexo. Ah, mas aqui é a igreja, não pode falar disso. Vem cá, que lugar você está? Que plano de vida você vive? Olha o que o mundo, olha o que os meios de comunicação estão empanturrando a sua mente. Olha o que as redes sociais estão fazendo com você. Olhe para as mulheres que são infelizes com seus maridos e veja se elas não entram nessa lista de fornicadoras. Olhe para os maridos que não têm uma vida sexual ativa, ou porque suas mulheres não podem, ou porque não é a mesma coisa, e veja a mente deles. Jesus falou: olha, antigamente vocês ouviram isso, agora eu vou falar o que é a realidade. O céu, desde que eu cheguei, se um homem somente olhar para uma mulher, desejando essa mulher no seu coração, já adulterou com ela. Então olha para esse povo aqui, e você vê se você consegue ficar fora dessa lista. Nem os idólatras. Olha quanta gente aqui sai desesperado para tirar foto com gente que é famosa. Gente que fede como você, gente que vai no banheiro como você, gente que se ficar 3 dias sem tomar banho, você não consegue nem chegar perto pelo bafo que tem, e você vai lá, idolatra aquilo, e fala que ele é, coloca ele no lugar de Deus. Olha quanta gente tendo idolatria. Todo mundo pensa que idolatria é só pedaço de barro, figuras criadas. Não, tudo é idolatria. Aquilo que coloca-se entre você e Deus, torna-se um ídolo. E a Bíblia diz: nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Gente, aqui está tudo falando de pecado sexual, pecado fora do casamento, relações sexuais fora do casamento, pessoas afeminadas, e a gente fala assim: olha, é de Deus, a igreja tem que mudar. Veio um pastor aí falando que agora nós temos que atualizar a Bíblia para atender, para receber os afeminados, porque o mundo hoje mudou, a Bíblia tem que acompanhar. Eu vou frustrar essa pessoa e vou dizer: nunca ninguém vai conseguir mudar a Bíblia, porque para mudar a Bíblia tem que mudar de Deus, tem que mudar Deus do lugar, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, ninguém toca nele. Ele fez homem e mulher. Se você quer ser uma coisa que ele não fez, o problema não é dele, é seu. Entenda, pelo amor de Deus, e você entra nessa lista. Ele não te impede de ser o que você quer. Deus não é homofóbico. Deus não é o que as pessoas pintam, o Deus não pode, não, Ele deixa. Ele só coloca uma regra, uma lista: na minha casa vai morar só quem viver assim. E não é Ele que vai lançar ninguém no inferno. Todo mundo também fala isso da igreja: olha, Deus vai lançar essas pessoas no inferno. Não é Deus que lança ninguém no inferno. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás, para o diabo e seus anjos. O inferno nunca foi criado para o homem. Os homens que desobedecem a Deus é que vão para lá. Ponto. Amém, gente? Por favor, não culpem a Deus, não põe na conta de Deus nem isso, nem ladrões, nem avarentos. Ladrões e avarentos aqui tem tanta ramificação, você pode ir para tantos lugares. Maldizentes. Gente, povo querido do Senhor, de tudo que você está olhando aí, tem uma palavrinha apenas que eu vou ficar aqui só para conhecer seu coração.
Você vai falar assim: não sou fornicador, não sou adúltero, não sou bêbado, não me drogo, eu não faço essas coisas horríveis, eca, não faço isso. Agora tem uma aqui, que passa desapercebido por todo mundo, e eu vou falar, é um perigo você não entrar no céu por causa disso. Meu Deus do céu. Qual é? Fala assim comigo: maldizentes. Se eu falar para você que o peixe morre pela boca, você acredita, sim ou não? Se eu falar para você que suas palavras decidem seu futuro, você acredita, sim ou não? Se eu falar para você, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu. A morte e a vida significa que muita gente está doente por causa daquilo que fala, pelo que sai da boca. Muita gente não é curado, não é porque não acredita em Deus, e nem gosta da Bíblia, e nem crê que Deus já fez milagres, não, é porque todo dia semeia a morte. Tinha uma pessoa que toda vez que encontrava comigo, falava: minha úlcera, ai, minha úlcera está atacada, minha úlcera. A úlcera não era mais do inferno, era dela de estimação. Ela tinha uma úlcera de estimação. E ela falava: minha úlcera, minha úlcera, minha úlcera. Outros falam: meu câncer voltou, minha gripe voltou. Olha, o pessoal daqui a pouco vai falar: meu Covid, esse Covid que não sai de mim, é meu Covid. Gente, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, a Bíblia diz. Então, aquilo que você fala e abre a sua boca, vai levar você onde você vai passar a eternidade. Mais sério ainda do que isso, é um texto das Escrituras, Efésios capítulo 4, diz assim, versículo 7, sujeitai-vos, porém, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E tem um outro texto que fala assim, do verso 13, aprendei agora, ou atentai agora, ou entendei agora, presta atenção agora, o que eu vou falar para vocês. Vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, vamos fazer tal coisa, passaremos aqui, passaremos acolá. Ele fala assim, ou não sabeis o que sucedeis amanhã, vós não sabeis o que é a vossa vida, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã, e eu digo, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco, ao sair desse culto. O que é a sua vida, senão um vapor que ele vem e logo desaparece? Quem pode dizer, eu posso ser isso, eu posso fazer aquilo, quando na verdade não está em nós o amanhã? Só que a palavra de Deus, ela ainda completa, de uma maneira que eu quero agrupar isso, para você entender para o que você foi criado. 1 Tessalonicenses 5, 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Diga, eu não fui criado para morrer. Diga, eu não fui criado para o inferno. Diga, eu não fui criado para ser doente. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu estou passando essa provação porque é a vontade de Deus. Escute, você é pai? Você é mãe? Você daria um câncer no seu filho só para que ele te obedecesse? Se você que é mal, sabe dar coisas boas ao seu filho, quanto mais vosso Pai Celestial. Deus não te destinou para a vergonha. Por mais que o seu filho não seja aquilo que você espera, você quer que ele seja melhor do que os outros filhos. Você que é mal, quer que o seu filho seja melhor. Imagine o seu pai. Deus não te destinou para a ira. Deus nos destinou para sermos a imagem do seu Filho aqui na terra, e tem uma coisa que não casa com a eternidade que queremos viver, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que você pensa de alguém, aquilo que você imagina de alguém, aquilo que você guarda de alguém.
o diabo sabe como tirar você do céu. Ele não vai trazer pecados horrendos, coisas espantosas, absurdas, que para o trânsito, e todo mundo comenta de você. Não, não. Ele vai usar algo que é a sua fraqueza, ele vai usar algo que ele te amarre nele, ele vai usar algo que ele te aprisione nele, ele vai usar algo que ele te vicie nele. Ele vai usar algo que só você pode dar de livre e espontânea vontade, a sua boca. Eu quero entrar num texto aqui, coloca para mim em Gênesis 29, 32. Eu quero contar uma história rápida aqui para vocês. Coloca aqui para eles. Aqui fala que Lia é uma esposa de Jacó. Ela deu à luz um filho e chamou Rúben. Guarda isso. Lia, primeiro filho de Jacó, a força de Jacó. Geralmente a nossa força é no primogênito. Então, Lia teve um filho com Jacó e deu o nome de Rúben. Muito bem. Só que Jacó amava Raquel. Jacó foi enganado pelo seu sogro, pagou um preço por Raquel, e no dia do casamento, porque Lia era mais velha, o sogro Labão pôs um véu no rosto de Lia, e ele foi para a lua de mel com Lia. E quando ele acorda pela manhã, não era Raquel. Então ele vai brigar com o seu sogro, e ele diz: não temos esse costume de fazer a mais nova casar antes da mais velha. Se você quiser, trabalhe para mim mais 7 anos, eu te dou Raquel. Semana que vem, Raquel é sua, mas você tem que trabalhar 7 anos por ela. Eles fizeram um acordo. Uma semana depois, Raquel estava casada com Jacó junto com Lia, as duas irmãs com o mesmo homem. Presta atenção nisso. Lia podia gerar. Jacó coabitou com ela e ela gerou Rúben. Raquel, Jacó coabitava com ela e o ventre dela era estéril, não gerava. Então, Raquel ficou muito entristecida, perturbada, reclamando com Deus, falando com Deus. Um dia ela chegou no extremo, vendo Lia grávida e ela nada. Ela pediu a ele: eu quero um filho, me dá um filho, senão eu morro. E ele disse: sou eu algum Deus? Sou eu por acaso Deus para fazer abrir o seu ventre? Tem culpa que ele fechou? E Lia teve 4 filhos, até que Raquel engravidasse. Mas quando ela engravidou, vem aqui comigo no capítulo 30, verso 4 de Gênesis. Ela não engravidou dela. Depois de 4 filhos do lado de Lia, ela tinha uma serva chamada Bila. E ela disse o seguinte: Jacó, eu não posso ter filho, eu estou vendo minha irmã tendo um atrás do outro. Eu vou fazer o seguinte: pega a minha serva Bila e coabita com ela e me dá um filho. E a Bíblia diz que ela coabita com ele e lhe dá um filho. O verso 5 diz que ela concebe e dá um filho a Jacó. E o verso 6 diz que ela põe um nome nesse filho. Mas olha o que Raquel disse. Ele diz assim, ó: na dor de Raquel, oferecendo a sua serva, ela disse no verso 6: Deus me julgou. Julgou-me Deus e ouviu a minha voz, por isso me deu um filho e chamou o seu nome Dan. Guarda isso que eu estou contando a vocês. Qual era o nome dele? Dan. Qual era o nome da primeira esposa de Raquel? Lia. Qual era o nome do primeiro filho? Fala, Rúben. Fala assim, Rúben, primeiro filho de Jacó. Guarda isso. Então, as duas irmãs começaram a competir, porque uma era abençoada, a mulher só era abençoada quando tinha um ventre para multiplicação, para gerar. Resultado dessa história toda, as duas começaram a competir.
Lia tinha uma serva, Zilpa, e deu também a Jacó. Falou, então agora tenha filho com a minha serva também. Então, Jacó, que não era bobo, não sabia dizer não, e ele falou, deixa comigo, Lia. Foi, teve filho com Zilpa. E a palavra de Deus diz que as duas irmãs começaram a competir quem era mais abençoada do que a outra. Vamos para o resumo dessa história e por que eu falei para vocês que muita gente pode perder o céu. Mas que tem a ver essa história? Tem a ver? Vai vendo aí. Gênesis 35, 22. Provavelmente Rúben tinha uns 5 a 7 anos a mais que Dan. Mais ou menos, 7 anos mais velho. Ok? Amém, gente? Rúben passa um tempo, cresce, mesmo tendo irmão, e mesmo ela sendo mulher do seu pai, mulher do seu pai, mulher do seu pai. Diz a Bíblia no verso 22, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rúben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, a mulher de seu pai. Israel o soube, e eram 12 agora os filhos de Jacó. Então vamos saber de onde nasceu Dan. De onde veio o DNA de Dan? Que Raquel disse que ele era juiz. Deus me julgou. Então o nome dele vai ser Dan, juiz. Deus julgou a minha causa. Um juiz foi constituído em cima de um DNA infiel. A Bíblia diz assim: se a raiz é santa, a massa também o é. Todo mundo que olha para a árvore acha que a força da árvore está nos frutos, quando não sabe que a força da árvore não estão nessas flores, estão nessas raízes que você não pode ver. Olha de onde veio, vamos construir o caráter de Dan agora, para que muita gente entenda que muita gente é infiel e muita gente se entrega aos prazeres e não tem equilíbrio e não consegue dizer não, porque a raiz lá atrás, de onde foi gerado lá atrás, carrega tudo isso. Interessante que o texto diz que ela dá o nome de Dan, e diz assim: Dan será juiz. Será que será juiz? Deixa eu ver uma coisa. Bila é a que trai, Bila é a que se entrega com prazeres, ela deita com o próprio filho, é um incesto naquele tempo, era um pecado digno de morte. O filho, eu não sei se é induzido, se é seduzido, ou ele seduziu Bila, mas os dois se rompem num pecado sexual contra o pai, causam um transtorno, e eles são juízes, e ele é colocado pela mulher que Jacó ama, o nome de juiz, ele é o juiz, Deus me julgou através dele. Gente, sem você pensar muito, o que eu vou falar para você que é tão sério. Quando alguém fala no STF do nosso país, fala a verdade, você não tem vergonha? Quando você vê as notícias, sabe, porque é um povo de indicação política, não tem meritocracia de jurisprudência, ninguém foi preparado, capacitado, e gente que é colocado lá por causa de favores, para sustentar um sistema corrupto. Você não tem vergonha? Fala, você não tem vergonha, sim ou não? Naquele tempo, Dan foi colocado como juiz, tendo uma mãe completamente infiel, que nunca foi julgada pelo juiz. Olha como nós vivemos como igreja, presta atenção que eu vou falar, que é muito mais sério do que uma história que eu estou contando. Nós temos comportamentos desse juiz aqui imparcial, ou melhor, desse juiz parcial,
Nós temos comportamentos e atitudes deste juiz que, enquanto é bom para mim, é o que importa, porque se for ruim para mim, eu exerço a justiça, mas quando é bom para mim, eu fecho os olhos para tudo isso. Por isso que a corrupção, ela corre solta, por isso que nós não conseguimos mais segurar nada, porque hoje, se você olhar as campanhas políticas aqui, você tem vergonha. Ninguém fala da sua capacidade de governo, de fazer gestão política para a cidade. Todo mundo procura uma falha do outro para apontar e destruir o outro. Então você descobriu tanta sujeira do outro que você na consciência diz: o menos pior é esse, vou votar nele. Isso é Dan. Isso é igreja que vive como Dan. Isso é igreja que nasceu de Jacó, escolhido de Deus. Isso é igreja que nasceu de Deus, mas que não consegue enxergar como Deus, não consegue enxergar a infidelidade sua, não consegue enxergar o seu próprio pecado, não consegue olhar para a sua própria mochila. Isso é Dan, meu povo, é gente maledicente, é gente que fala do outro sem medo, é gente que fala do outro sem temor, é gente que não respeita nem de onde foi criado o outro, é gente que não se lembra que o próprio Jesus que morreu na cruz por você, morreu também pelo ladrão que estava na cruz. É gente que não entende Provérbios 6, 13. Bota aqui para nós Provérbios 6, 13. Pessoas que acenam com os olhos, falam com os pés, faz sinal com os dedos. Põe no 14. Pessoas que estão andando aqui, nós estamos no meio, e há no coração perversidade. Perversidade toma o nosso coração. Todo o tempo maquina o mal. E isso aqui é a parte pior que eu acho da nossa caminhada. Fala assim, semeando contendas. Fala jogando um contra o outro. Fala dividindo a casa. Sabe os puxa-sacos? Sabe o que semeia contenda? Você quer ver o verso 17? Tem 6 coisas que Deus fala assim, detesta. E tem uma que ele abomina. Escute como você pode estar fora do céu e não sabe, ó. 6 coisas que Deus detesta. Primeira delas, fala olhos altivos. Vocês sabem o que é olhos altivos? Uma pessoa orgulhosa, que não consegue perdoar. Olhos altivos, Deus detesta gente orgulhosa. Deus detesta gente que acha que sabe, que pode, que tem, que é, que olha as pessoas de cima para baixo. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Pés, coração que maquina pensamentos iníquos, perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. E agora, olha a última que Deus abomina. Testemunha falsa que profere mentiras. E agora fala assim, aquele que joga um contra o outro. Você entende que, sem saber, você está podendo estar fora do céu, mesmo estando na igreja? Você é um cara orgulhoso? Você não consegue perdoar? Não, não consigo. Simplesmente eu não consigo, então. Você faz parte do grupo seleto que Deus detesta. Ah, mas eu tenho meus motivos. Ah, tudo bem. Testemunha falsa que profere mentiras não é quem mente, é quem fica do lado de alguém por causa de segundas intenções. Eu e você podemos estar fora do céu e não sabemos, somos Dan. E os danitas eram expert em julgar o povo. Vocês querem ver uma coisa dos danitas? Vem aqui para mim em Gênesis 49, 16. Vamos para a bênção de Jacó, para as tribos. E eu vou ler só a bênção de Jacó para a tribo de Dan.
Vocês vão ficar impressionados com a palavra do Senhor. Vocês vão ficar estupefatos. Vocês vão ficar passados com o que está escrito aí. Olha lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Você viu o passado de Dan? Você viu o passado do nosso STF? Olha, eles vão julgar o povo. Dan não tinha capacidade disso, mas tudo bem, tudo bem. Jacó está abençoando, então vai acontecer uma coisa extraordinária aqui. Dan vai julgar o seu povo, ok? Sim, vai julgar o povo. Ótimo, se Dan vai julgar o povo, então eu vou dar a Dan a capacidade de discernimento. Dan vai entender as pessoas. Dan vai ser mais esperto que as pessoas. Eu darei a palavra na boca dele. Ele terá o dom da palavra. Presta atenção no pessoal que sabe muito à sua volta. Presta atenção no pessoal que leva muita gente junto pelo que fala. Presta atenção nas pessoas que recebem autoridade. Dan julgará o seu povo. Mas não para aí. Olha o verso 17. Dan será, fala comigo, serpente junto ao caminho. Fala assim, que morde o calcanhar dos cavalos. Pior parte é essa, fala, por detrás. E derruba o cavaleiro. Dan é aquele que julga, que é expert, é aquele que é prudente, é aquele que é silencioso, é aquele que chega por trás, é aquele que trabalha por trás, é aquele que destrói, é aquele que não aparece, é aquele que não bate de frente, é aquele que parece bonzinho, é aquele que vem silencioso. Toda cobra é silenciosa. Dan é serpente no caminho, é aquele que você olha e você fala, puxa, esse é o cara, mas não sabe que ele trabalha pela retaguarda. Você acha, puxa, esse daqui é ótimo, não sabe que o que ele está destilando em você é veneno, só está te usando, porque ele é serpente no caminho. É incrível. Quando você tem que descobrir quem é o seu inimigo pela inteligência dele, fica ligado. Muita gente está morrendo hoje culpando a Deus, e diz que Deus não protegeu, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Meu amado, meu querido, Deus te deu sabedoria, e você não procurou, e Ele disse, me pede, que eu dou a todos liberalmente, eu libero sabedoria do céu, mas o fato é que ninguém pede. E a palavra do Senhor diz que Dan era mais nobre, mais preparado, mais admirado, ele era um cara ponderado, ele conseguia entender os irmãos ouviam Dan, ele tinha capacidade de discernimento, ele sabia entender, ele sabia julgar o povo, ele era tipo um psicólogo com poder de juiz naquele tempo. Dan era o cara que tinha a palavra fácil, por isso que Jacó, quando abençoou, falou, Dan julgará o seu povo, só que Jacó deixou Dan ser Dan, ele mostrou quem era Dan. Olha, ele vai julgar vocês, mas presta atenção, o mastro do poder é escorregadio, porque Dan é como uma serpente no caminho, e Dan, como a mãe dele, o DNA que ela carregava e passou para ele, trabalha nos bastidores, trabalha por trás, fala mal das pessoas por trás. Cuidado com Dan. Quando eu digo a você, Dan era filho de Jacó com Bila. Amém, gente? Jacó com Bila. Bila era concubina de Jacó, a serva de Raquel. E ela deu origem aos danitas. Porém, os danitas, se nós abrirmos esse histórico aqui, genealógico, existencial, comportamental de Dan, agora você vai descobrir que tem muito de mim, muito de você, nós parecemos muito com Dan.
A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala do caráter aqui. E nesse estudo que eu quero finalizar aqui com vocês, Dan já estava descrito na Bíblia há muito tempo. Salmo 101, versos 5 e 6, diz assim: aqueles que às ocultas calunia o próximo. Fala comigo, às escondidas. Aquele que calunia é o mesmo que murmura, é o mesmo que fala mal. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas. Olha o que Deus fala. Deus está falando nesse salmo. Fala, destruirei. Deus não suporta pessoas que falam dos outros por trás. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: eita, por que você veio para a igreja hoje? Fala assim, ó, Deus só está falando com você. Fala, você podia ficar em casa hoje? É ou não é? Mas olha aqui o que diz o verso 6 ainda. Os meus olhos procurarão, fala comigo, os fiéis da terra. Sabe quem vai morar no céu? Quer saber quem vai morar no céu? Põe no Salmo 15, de 1 a 3, vocês vão saber quem é que pode morar no céu. Quem aqui quer morar no céu? Sério? Fala assim então, se prepare. Se prepare. Olha o que diz. Não, Salmo 15. É o salmo do verdadeiro cidadão dos céus. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quer saber quem? Olha agora. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Olá, fulana, oi, quanto tempo, que saudade. Mentira, você nunca teve saudade dela. Aí vai, ai, fulana, como você está linda. Quando ela sai, oi, que gorda. Eu encontrei fulana, gente, mas ela está gorda. Gente, não, eu não dei risada porque era falta de respeito, né, gente? Mas está gorda que nem uma porca. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: cara, tudo a ver com você essa palavra. Você ainda quer morar no céu? Então você vai lavar muito essa língua. Porque olha o que Deus está falando para você. Do coração fala a verdade. Do coração fala a verdade. A verdade está... Você quer ser o verdadeiro cidadão do céu? Deus procura os fiéis da terra. Não tem jeito. Ai, que saudade, fulano ficou te devendo. Quando sai, fala assim, sem vergonha, olha o carro dele. Você acha que não podia me pagar? Vontade é matar, arrancar a cabeça. Só não faço isso porque eu sou crente. É ou não é? A verdade, Deus deseja que a verdade esteja no íntimo. Senão você está fora do céu. Porque a verdade, ela não vive longe da palavra. Jesus disse, eu sou o... João 14,6, eu sou o caminho, e a vida. Não tem jeito. Não fica longe. Nós temos que entender o que está acontecendo. Os danitas causam prejuízo na obra, mas eles não eram. Gente, peraí, tem uma situação aqui muito séria. Mas espera aí, os danitas não fazem parte das 12 tribos de Israel? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não? Só se vocês falarem, sim ou não? E se eu falar que não? E agora, quem sabe mais? Vocês do sim ou eu do não? Mas os danitas, a tribo de Dan, não era uma das 12 tribos de Israel? Sim ou não? E vocês sim, e eu não. Então, agora, nós vamos para Apocalipse 7, capítulo de número 4. E ouviu aqui esse texto, é o texto dos 144 mil, amém?
Aqui vai falar de 12 tribos. 12 tribos, presta atenção agora, em nome de Jesus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ó, quando eu falar o nome, vocês contam um, e vamos ver se a gente chega em 12, ok? Da tribo de Judá, com a boca, gente. Anjo, quem não contar, fica mudo uma semana. Da tribo de Judá, anjo, valeu. 12 mil. Da tribo de Rúben, da tribo de Gade, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Zacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim. Ah, é? Cadê a tribo de Dan então? Por que a tribo de Dan foi tirada? Por que foi colocado José no lugar da tribo de Dan? Porque Dan era infiel, era caluniador, era idólatra. Dan criou um centro de adoração para desviar a adoração do povo. Dan julgava o povo, e julgava errado, injustamente. Você sabia que você pode fazer parte dos danitas? Estar na igreja e estar fora do céu? Estar na igreja até a volta de Jesus e Jesus voltar, estarmos fora do céu? Foi colocado José, aquele que acrescenta, ramo frutífero, o que agrega, acolhe, o que une, o que dá crescimento. Tem gente na igreja que dá crescimento, e tem gente que corta, tem gente que destrói o outro, tem gente que destrói por causa de posição social. É porque aquele lá é pobre, dá tanto trabalho. Só que o sangue de Jesus não foi vertido para rico, foi pelo nosso sangue. Não tem posição social para Jesus. Dan é mais ou menos isso. Uma jovem, num culto como esse, pediu um microfone, porque tinha que dar um testemunho. Foi entregue o microfone para ela, e ela disse mais ou menos isso: eu preciso contar uma coisa. Eu tenho um pecado e eu preciso confessar. Eu sou amante do pastor. Quando ela disse isso, a mulher do pastor desmaiou. Está olhando para a Vânia? Desmaiou. Já desmaiou. Minha mulher já desmaiou. O pastor olhou para ela: menina, o que você está fazendo? E ela disse: eu tenho que contar para salvar sua alma. Nós não podemos continuar com isso. Resumindo toda a história, o Aue levaram ela para uma salinha. A esposa foi atrás: como é, minha filha? Eu vou arrebentar você, eu vou arrancar esse cabelo bonito seu agora. Gostou do cabelo, né? E ela falou assim: só tem um jeito da senhora acreditar em mim, pastora. Eu vou contar como é o órgão genital do seu marido. Ele tem uma marca assim, assim, assim. A mulher desmaiou de novo. O casamento acabou e a igreja acabou. A igreja acabou, todo mundo se perdeu. 20 anos se passaram. Aquela mulher contraiu novas núpcias, casou com outra pessoa, teve outros filhos, se separou do marido, e o marido foi viver sozinho em um sítio abandonado. Tiraram a credencial de pastor dele e ele foi viver sozinho. Então, 20 anos depois, o presidente da convenção dessa igreja foi chamado por uma mulher que estava com câncer, num processo terminal.
E ele chega, a jovem 20 anos depois, cabelos brancos, uma mulher acabada, destruída fisicamente, e ela disse: eu preciso confessar uma coisa. Eu sou a jovem que há 20 anos atrás destruí a vida de um pastor na sua igreja. Eu sou aquela jovem. E eu preciso confessar o meu pecado. Eu inventei tudo aquilo. Então o presidente disse: mas como você pode ter inventado se você deu detalhes? Ela disse: é que no período em que eu era apaixonado pelo pastor, eu trabalhava na Santa Casa, eu era faxineira do hospital. Foi você que contratou ela, Mário? Não. Ela era faxineira do hospital. E o pastor teve uma crise de apendicite e teve que ser operado. No tempo em que ele estava em coma, ela entrou no quarto, tirou o lençol e viu o pastor pelado de cima a baixo. E ela contou para a mulher como se ela tivesse tido algo com ele. Aqueles homens, aquela igreja, reuniu um grupo de pastores, correram atrás daquele homem. 20 anos depois: pastor, nós viemos aqui devolver a sua credencial. Agora descobrimos que você foi injustiçado. Ele olha para todos eles e disse assim: e vocês vão devolver minha família? Vocês vão devolver os meus filhos? Vocês vão devolver a minha honra? Tudo que foi tomado de mim? Se vocês não vão me devolver, eu prefiro ficar como estou. Dan, uma só palavra bastou para destruir. Uma palavra sua pode destruir um casamento. Uma palavra dos danitas pode causar um mal irreversível. Esse homem morre pouco tempo depois, reconhecido como inocente, mas perdeu o seu ministério todo por causa de uma palavra da tribo de Dan, que achava que tinha o poder e a condição de julgar. O que é que você faria se hoje aqui você descobrisse alguma coisa, algum pecado podre de alguém aqui? Com quem você se parece? De que tribo você veio? Você se esqueceu do DNA que corre no seu corpo? O Salmo 51, Davi fala assim, ó: eu fui concebido em pecado, minha mãe me gerou em pecado. Perdoa-me, porque em mim não há bem algum. Você sabe o que é que pode tirar você do céu? Ninguém pode tirar, ninguém de fora, só a sua língua. Sabe, Mateus 22, 37, 36, 37, 38, ele fala assim, Jesus falando: vocês querem saber qual é o grande mandamento da lei? Querem? Só tem 2. Ah, não tem 10 e mais 600 e pouco? Não, só 2. Só 2? Só 2. O primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Olha, fique doente de amor por Ele. E o segundo, esse é o grande mandamento. O segundo, ame essa pessoa que está do seu lado aí, o seu próximo, como se fosse você mesmo. Só. Em 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Vocês entendem então que para Deus o importante não é quem está aqui em cima, nem quem toca e nem quem prega. Para Deus
é importante o coração que está diante dele. Porque só os limpos de coração nas bem-aventuranças é que verão a Deus. Passa alguém ali fora. Eu termino essa palavra com essa mensagem para você. Passa alguém ali fora e nós sabemos que temos que ganhá-los para Jesus, amém? Amém, gente? Vamos buscar o perdido, amém, gente? Olha que emoção, vamos evangelizar, amém, gente? Nós vamos buscar, finalmente vamos levar pessoas para o céu, glória a Deus, vão dar frutos, amém? Mas alguém que escorrega do seu lado, você ignora, deixa de lado. E alguém já disse que a igreja é o único exército que abandona seus feridos. Nós conseguimos ter tolerância com quem chega hoje na igreja, a gente acolhe, abraça, nem conhece o passado dele. E se conhecer, a gente já fala logo: não importa o seu passado, venha como estiver. Deus ama você do jeito que você é, todo cabeçudo assim, todo arrebentado. Deus ama você assim mesmo. Vem do jeito que você tiver. Só que alguém que já comeu com você, já cultuou o Senhor com você, já esteve de joelhos perante o mesmo Deus que você, já foi na sua casa, já abraçou você, já abraçou seus filhos, já dormiu talvez na sua casa, porque ele não pensa mais como você, você já tirou ele do céu. Que céu que você está falando? Esse do Senhor? Você pode estar fora do céu e não sabe. Fique de pé, por favor.